Graça e paz, eu sou o pastor Janoí Mamedes e você está no CAB, Curso de Atualização Bíblica. Bem, para quem conhece o CAB, sabe como funciona. Você assiste o vídeo, lê a matéria e faz um testezinho no final de semana. Esta semana só tem 2 capítulos para gente. Olha, molezinha, 15 e 16. Romanos só tem 16 capítulos, vamos finalizar Romanos e começar o estudo sobre a vida do apóstolo dos gentios, Paulo, para a gente até entender melhor as cartas, né? Então vamos lá. Para você que não conhece, você pode se inscrever no canal. E você pode também comentar no canal dizendo que você quer participar do curso. Você envia um número que tem o WhatsApp e eu envio para você todo o sistema para você participar do curso e receber as matérias e tudo. É de graça, tá bom? É de graça. Vamos lá então. Romanos capítulo 15. Olha como começa o capítulo. Ora, nós que somos fortes devemos nos suportar as debilidades dos fracos e não agradar a nós mesmos. Claro que está emendando com o assunto do capítulo anterior, sabendo que Paulo não dividiu por capítulos, tá bom? Essa divisão veio depois. Mas vamos lá. A ideia aqui não é só falar para os judeus, nem somente para os gentios, é para que um suporte o outro, um auxilie o outro, um ajude o outro. Esse suportar é dar suporte, né? Estar juntos. E aí um tem que apoiar o outro. E ele continua dizendo assim: cada um de nós agrade o próximo no que é bom para edificação. Olha só, hoje é fácil para a gente, que vivemos numa cultura ocidental, entender algumas situações que Paulo está solicitando ali. Mas para os judeus, na sua prática também, na sua cultura, muito difícil. O judeu, desde pequeno, sabia que alguns animais não deveriam ser comidos, né? Não deveria. E não poderia ser oferecido também como sacrifício. Mas acabou isso. Paulo entende muito rápido, porque o Espírito Santo está falando ao coração dele, mas os judeus mais antigos tiveram muita dificuldade. E aí tinha judeus convertidos, mas que queriam manter as práticas antigas da fé, as festas, o calendário judaico. Não tem gente assim? Tem gente. A Semana Santa não come carne, não joga bola. Veio da cultura, né? A gente então entra, quando a gente começa a entender melhor a Bíblia, vê que algumas coisas são culturais. Então Paulo está preocupado com essa situação, dizendo assim: abre mão, para não criar problema, abre mão. Para não servir de escândalo para o judeu, olha só, é importante você ouvir isso. Para não servir de escândalo para o judeu, então não coma, né? O que ele falou no capítulo 14, não coma. Se um judeu estiver na sua casa, esse judeu, mesmo sendo convertido, né? Você não consegue explicar para ele, então faz lá no teu jeito sozinho. É importante destacar, se você quiser conhecer melhor essas leis e regras, tem outros textos, mas eu queria que você lesse aí Levítico 17, do 10 ao 14, Levítico 17, do 10 a 14, eu vou escrever aqui, e 19, versículo 26, tá bom? Então eu queria que você depois lesse com calma esses textos de Levítico, para você dar uma olhada a respeito dos animais que não podia comer e tudo isso, só por uma questão de conhecimento. Bem, aí ele vem traçando, eu marquei aqui um versículo 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Anteriormente, ele está falando no versículo 3 do Salmo 69, versículo 9. As injúrias do que ultrajavam caíram sobre mim. Falando de quem? De Jesus, porque o Salmo 69 é um salmo messiânico. Ele continua: para que concordemente e a uma voz glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você acha que não é um com aquele irmão que pensa diferente de você, você está enganado. Você é um com ele. A única coisa inaceitável é a pessoa dizer assim: eu estou na igreja, mas eu não aceito Cristo como Senhor e Salvador. Eu acho que ele não é o Senhor, tem outras formas. Eu não aceito Cristo como o único caminho para chegar a Deus. Aí fica difícil aceitar um irmão assim. Mas até algumas doutrinas são discutíveis, né? São discutíveis, a gente pode conversar sobre elas. Por isso nós somos irmãos também de outras denominações, né? Porque somos um em Cristo, independente de um detalhe ou outro em alguma situação.
O que não pode é a pessoa não acreditar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como o próprio Deus encarnado. Em Cristo somos um, por causa de Cristo somos um. Aí ele diz no 7, portanto acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. A igreja é uma igreja acolhedora. Aí ele vai falar sobre a questão dos gentios. E no 10 ele diz assim, e também diz, alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo. Ou seja, está citando um texto da palavra de Deus. Olha, o versículo 10, tá certo? Na minha Bíblia está dizendo o seguinte, Deuteronômio 32, 43. Ele está citando isso, assim, ó, agora os gentios têm o nosso Deus, através de Jesus. E depois ele vai dizer, vai citar Isaías. Haverá raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios. Nele os gentios esperarão. Isaías 11, 10. No versículo 12 ele está citando Isaías. E no versículo 11 ele está citando o Salmo 117, versículo 1. Bem, é bom você destacar isso, olhar as citações, porque pode cair no teste. Mas aí o outro muda para o outro título. Do 14 até o 21, o título é A Explicação de Paulo. Paulo vai explicar, né, por que está escrevendo a carta e o que ele, na verdade, queria com os romanos. Isso é interessante, ele tinha planos. Você tem planos para o teu ministério, para a tua vida? Tem planos? Então, Paulo tinha, e ele estava escrevendo antes para os romanos. Bem, Paulo vai chegar a Roma, quero dizer para você, tá? Aqui não está escrito, Paulo vai chegar, porque o livro de Atos registra que Paulo chega a Roma. Só que ele não chega como ele pensava, de repente, chegaria. Ele chega preso, mas preso e solto ao mesmo tempo. Como assim? Prisão domiciliar. Prisão domiciliar. Paulo não saía da casa porque tinha um soldado guardando a casa para ele não sair. E ele que tinha que pagar, tá? Paulo tinha que alugar a casa, era a prisão dele. Mas ele não tinha tornozeleira eletrônica, naquela época não tinha, mas o soldado estava lá. Ele chega a Roma, só que a Bíblia diz que as pessoas visitavam ele. Então esses irmãos que ele manda carta vão visitar ele. Você consegue entender isso? Vai acontecer, o plano de Paulo era um. Deus fez aquilo, mas de outra forma. Porque na própria carta que ele registra, na oração final, daqui a pouco a gente vai falar, pedindo para que orem por ele, porque ele estava preocupado com os judeus, os rebeldes. Tinham pessoas que estavam esperando Paulo em Jerusalém, ou melhor, chegaram até depois dele, né? Quando Paulo está no templo, e vão acusar Paulo, tentar levar Paulo preso, e vão conseguir, porque tem o apoio do Sinédrio. E Paulo vai passar por situações difíceis, mas vai chegar a Roma. Ali ele está em Corinto escrevendo, ainda ia chegar a Jerusalém. Em Jerusalém acontece sua prisão, como registra o livro de Atos, e a gente vai estudar melhor quando estudarmos a vida do apóstolo Paulo. Mas vamos lá. Alguma coisa que eu quero destacar é o versículo 22. Do 22 ao 29 ele está falando dos seus planos. Do 22 ele diz que queria pregar em um novo campo. Pô, mas tinha tanta gente para ganhar ainda, só que é o seguinte, Paulo é pregador para abrir campo novo. Totalmente novo. Paulo entendeu que chegou numa cidade, plantou uma igreja, a responsabilidade daqueles irmãos. Tem gente, já tem 20, 30, 50, 100, 200 pessoas na igreja, que está esperando vir um missionário. Pastor, traz um pastor missionário para trabalhar com a gente aqui. Irmão, você e eu, nós somos missionários da Igreja Presbiteriana de Xingui, nós somos missionários da Batista do Oiticica, nós assim somos missionários na nossa redondeza, no nosso bairro. A gente tem que olhar para a Bíblia, praticar a Bíblia desse lugar, falar com os nossos vizinhos, com os nossos familiares. Nós somos o missionário, a gente está esperando chegar missionário. Paulo abria o campo e deixava a igreja e ia para outro. E ele está pensando num lugar novo, a Espanha. Por que ele escreve aos romanos? Porque ele precisa do apoio financeiro dos romanos. Aí ele diz no 22, quando for a Espanha, tá certo? Versículo 22, vamos lá, capítulo 15 e 22, Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha.
Então está no versículo 24. Então ele precisa do apoio financeiro dos irmãos e ele quer passar lá e de lá seguir para a Espanha. Então você entende que a carta está sendo a preparação para isso tudo. Hoje a gente quer pedir um negócio, a gente vai direto, né? Paulo, mas falou muita coisa boa para a gente, foi bom, né? Graças a Deus que ele deu ele explicou tudo, ele vem trazendo tudo, falando tudo o que ele está fazendo ali. Interessante que ele diz também o que está acontecendo. Ele está levando as ofertas. E uma coisa interessante que ele diz, que está levando as ofertas para os judeus que se converteram. Já que os gentios receberam a bênção espiritual, por que também não podem ajudar materialmente os judeus? É interessante essa situação, né? Então, pessoas que servem na igreja, que trabalham na casa do Senhor, são merecedores também de um apoio financeiro, quando eles não têm de onde tirar o apoio financeiro. É isso que ele está dizendo. E é com prazer que a igreja deve fazer isso, que os demais devem fazer isso. Nesse caso, receberam uma herança espiritual dos judeus. A ideia é essa. Tá bom? O apóstolo Paulo, então, coloca desta forma por que está recolhendo esta oferta entre os gentios para levar para os judeus crentes, agora para a igreja de Jerusalém. Aí o versículo 27, ele diz assim: isso lhes pareceu bem e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Devem, é um prazer, é muito bom. Do 25 ao 28, Paulo está explicando que ele está supervisionando essa oferta em dinheiro que ele está recolhendo para os crentes. Você pode... de 2 Coríntios, beleza? Tem matéria pra caramba, tá vendo? Para você ler amanhã já, tá? Se preparando assim para o nosso teste. Aí no versículo 31, ele diz assim, aí ele pedindo oração, né? Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judéia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos. Primeiro, para que aqueles rebeldes não pegam ele, não... Mas aconteceu que ele foi pego, mas isso foi para o bem dele e da obra de Deus, porque ele acabou indo a Roma por conta disso, tá certo? E a questão dos que recebem a oferta, que seja bem aceita. Porque, infelizmente, até na igreja tinha gente que não ainda confiava em Paulo. Engraçado isso, né? Porque, sabe aquela pessoa que crê em Deus, mas quando vê milagre não acredita muito assim? Quando o milagre é grande, até o santo desconfia. Porque Paulo era um perseguidor dos crentes, daqui a pouco agora ele se torna um crente. No início, você vai ver isso no próximo estudo nosso, os crentes ficavam com medo. Assim, será que ele não veio para pegar a gente? Será que ele não está de espião aqui? Essa história que a gente tem mais ou menos no capítulo 15, para você entender um pouquinho mais a palavra do Senhor. Eu vou colocar 2 palavras no original para você estudar, então, olha, essa semana só tem 2 capítulos, mas tem matéria pra caramba, tá? Eu envio para você, então, o resumozinho do capítulo e essas 2 palavras novas no grego que nós vamos aprender. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus te dê disposição para estudar a palavra, só assim nós crescemos. Eu sou o pastor Januí Mamedes, graça e paz.